Vamos agora fazer uma ligação de uma lâmpada de LED. As lâmpadas de LED são certeiramente as substitutas das lâmpadas fluorescentes tradicionais. As fluorescentes tradicionais, que trabalham nas calhas com auxílio de reatores, de um pouco mais de dificuldade de instalação, serão certamente substituídas pelas lâmpadas de LED, mais modernas, de potência mais baixa, embora ainda de preço um pouco menos competitivo. Mas, com certeza, com a popularização dessas lâmpadas, os preços se ajustarão mais adequadamente ao mercado. Em calha de lâmpadas fluorescentes, vamos instalar lâmpadas de LED, trocando as fluorescentes e seus reatores pela lâmpada de LED. A lâmpada de LED, ela funciona diretamente, tanto em rede de 127 volts, quanto em rede de 220 volts, para o qual vamos fazer as duas ligações. Para que você tenha uma visualização melhor, aqui está uma lâmpada de LED danificada, uma lâmpada tubular de LED danificada, onde você tem um pedaço da fita e verifica os vários pontos de LEDs, as várias pequenas lâmpadas de LED que vão funcionar. Essa fita está na parte superior da lâmpada. Quando você olha a lâmpada, você vai reparar uma fita um pouco mais fosca, onde os LEDs estão pendurados, pelo lado de dentro da lâmpada, de modo que essa lâmpada fica instalada com essa fita voltada para a calha. Os LEDs iluminam aqui para baixo. Não corra o risco de instalá-las ao contrário, onde a iluminação será para cima. A iluminação é assim. A ligação de lâmpada de LED, ela se dá em apenas um dos lados. Nós vamos usar os dois soquetes, mas ela se dá apenas em um dos lados. Geralmente, onde tem a marca da empresa fabricante. Nesse lado, existe a pecinha que é o chamado driver, mas na verdade é um transformador. Ele identifica na rede elétrica de 127 ou 220 volts e passa para a lâmpada o que a lâmpada de fato precisa. Vamos às ligações. Ligação da lâmpada em 127. Aqui nós vamos usar, já preparamos aqui os dois soquetes de um único lado, recebendo o fio neutro e o retorno do fio fase. Aqui está a rede amarela e azul, fase e neutro, e o nosso interruptor de uma seção. Façamos as ligações. Como você sabe, o fio fase, ele vai no meio, no terminal do meio do interruptor. Do outro terminal sai o fio retorno, que vamos usar esse pedaço de fio preto, e aqui eu já preparei mais adiantadamente, para não abusar da sua paciência e da sua espera. O fio retorno vai no retorno da lâmpada. Naturalmente a rede está desenergizada. E o fio neutro liga diretamente na lâmpada. Se eu estiver substituindo a lâmpada de LED pela fluorescente e tem uma calha metálica, possivelmente você tem a ligação do fio terra. Não custa deixá-lo ligado. Porém, as lâmpadas de LED trabalham muitas vezes em calhas plásticas que não produzem grandes quantidades de cargas estáticas e o fio terra pode estar dispensado.
Lembrando que a marca que está na ligação está no soquete aqui de cima. Vamos ligar a rede. Não ligou. Agora ligou. Muito bem, aqui está a lâmpada funcionando em 127 volts. Vamos agora fazer a ligação em 220 para a mesma lâmpada de LED. Antes, dividimos as redes. Em 220 volts, usaremos os dois fios fase e o interruptor bipolar. O interruptor bipolar, ele tem os 4 terminais, onde 2 chegam, os fios fase, e saem 2 retornos para os terminais da lâmpada, que já estão preparados com um soquete também. Recordando, como você tem 2 possibilidades de entrada e de saída, há uma chance de erro. Para você não correr esse risco, repare que o interruptor bipolar tem a parte desligada, ligada. Na parte ligada é onde se conecta geralmente a entrada, e repare que esse movimento traduz que a corrente elétrica passa assim, aqui funciona como uma porteirinha, abrindo e fechando essa portinha. Então, e desse lado de cá, ligaremos na nossa rede. Ficando aqui, esses 2 aqui serão os terminais da nossa rede. Aqui estão. E aqui, os nossos retornos. Que vão aos terminais dos soquetes. Ligação concluída. Coloquemos a nossa lâmpada. Não esquecendo que na marca do fabricante está o driver para a ligação. Ligando a rede. E ligando a tecla. Oh, aí está. Uma interessante ligação que vamos fazer também é uma ligação chamada three-way. É uma ligação que permite o comando de uma lâmpada ou mais por 2 lugares diferentes. Você tem 2 interruptores, você pode apagar e acender a lâmpada por aqui, ou apagar e acender a lâmpada por aqui.
uma ou mais lâmpadas. Vamos utilizar nessa instalação uma lâmpada incandescente. Aqui o seu bocal, aqui está a lâmpada, nossa rede já está desligada e vamos apresentar para vocês os interruptores three-way. Repare que os interruptores three-way são dois, trabalham aos pares. Ele é muito parecido com esse outro aqui, mas é muito diferente. Se você olhar por trás, o interruptor three-way tem 3 terminais, enquanto o interruptor de uma seção tem apenas 2 terminais, que nós já utilizamos. Nos interruptores three-way, a ligação é muito semelhante à ligação de interruptor de uma seção. Como vamos fazer a rede em 127 volts, vamos usar um fio fase e o fio neutro, fase neutro. Esse tipo de lâmpada incandescente não necessita de fio terra, não tem partes metálicas, não há formações de cargas estáticas que precisam ser descarregadas. Não usaremos, portanto, o fio terra. Na ligação do three-way, como fazemos? Sabe-se que o fio fase é um fio que vai no interruptor. Nesse caso, em qual? Neste ou naquele? Em qualquer um, desde que ele vá ao meio, no terminal central do interruptor. Vamos começar a nossa ligação. Ao meio do interruptor. Sabe-se que de um polo do interruptor sai para a lâmpada o fio retorno. Nesse caso, o fio retorno sai do outro interruptor, do meio do outro interruptor. Do retorno, nós vamos utilizar o fio preto. Caiu aqui. Aqui está. Então, aqui está o nosso retorno, que vai sair do meio do outro interruptor, que é o retorno da lâmpada. O retorno da lâmpada vai, portanto, na lâmpada. Qual é o fio que vai no outro terminal da lâmpada? O neutro. Aqui está o neutro. O que fica faltando para completar a ligação são as ligações do three-way. São os pontos extremos do three-way. Então eles se ligam, e não importa se ligam-se cruzados ou não, eles se ligam nos fios chamados retornos do three-way. Então, um aqui, outro aqui. Passamos essa ligação. O primeiro retorno está pronto. O segundo retorno está quase pronto.
aqui está pronta a nossa ligação de three-way. Vamos ligar a rede. Liga. Opa, liga aqui, desliga aqui. Liga aqui, desliga lá. Liga aqui, desliga lá. Liga aqui, desliga aqui. E aqui está o nosso three-way. Vejamos a corrente elétrica que faz essa lâmpada funcionar. Como é uma lâmpada incandescente, potência de 100 watts, a corrente elétrica é bem maior do que a que vimos. Então aqui você vai detectar que esse valor de corrente elétrica aqui, dá para você ver, quando eu ligar aqui o nosso amperímetro, você vai ver zero vírgula 71 amperes. Para ver aí direitinho. 0,72 amperes. Naturalmente que essa corrente passa por um desses ramos aqui. No outro não passa. Vejamos se passa nesse. Passa por isso. No outro não passa. Quando eu toco, quando eu desligo o interruptor, eu fecho a corrente nesse caminho. Mas quando eu ligo, seja aqui, eu faço ela voltar para aqui. Mas se eu ligar no outro, eu faço a corrente passar pelo outro caminho. E aí está. Vamos fazer mais uma ligação, desta vez de uma lâmpada incandescente em rede de 220 volts. Desde o início alertamos que as lâmpadas incandescentes não são bivolts. Cada uma é fabricada para a sua própria tensão de trabalho. Nós temos as lâmpadas de 220 para trabalhar em rede de 220 e temos as lâmpadas de 127 para trabalhar em rede de 127. Cada uma com sua potência especificada. Essas informações tanto estão grafadas na própria lâmpada, quanto estão grafadas ou discriminadas na embalagem dos fabricantes, tensões e potências, entre outros, como fluxo luminoso e temperatura de cor, outras grandezas que a gente conheceu lá da luminotécnica. Vamos à nossa ligação. Em rede de 220, vamos usar os nossos dois fios fases vermelhos. Vamos adiantar aqui a explicação, até porque já fizemos duas vezes. O nosso interruptor bipolar, ele trabalha ligando e desligando nessa direção. Portanto, os fios fases chegam aqui, os fios retornos partem daqui e se ligam aos terminais do nosso soquete, onde vamos plugar nossa lâmpada. Completemos a ligação. A rede, ligamos agora. Opa. Agora vamos registrar a corrente elétrica que passa por essa lâmpada. Uma lâmpada em 220, ela tem sobre si uma corrente elétrica bem menor, cerca de metade, daquela lâmpada de incandescente de uma mesma potência para a rede de 127 volts. Senão, vejamos. Nosso amperímetro mede correntes de tensões bastante altas e não dá, às vezes, muita precisão para correntes baixas. Ligando.
0,43 amperes. Vejamos aqui. Se você (0,43 amperes.